Esse é o guia do sacerdote de sombra do patch 10.1 de World of Warcraft. Nesse patch, o sacerdote sofreu algumas mudanças na sua árvore de talentos, que tenta facilitar a barreira de entrada de novos jogadores para especialização, simplificando as prioridades de alvo único e principalmente as prioridades de múltiplos alvos. Nesse guia eu vou explicar os benefícios de um sacerdote de sombra para o grupo, a árvore de talentos, as rotações de alvo único e múltiplos alvos, os principais atributos da especialização e dicas e considerações finais. Então, começando, quais são os benefícios que um sacerdote de sombra traz para o seu grupo? A primeira coisa que é importante falar é a palavra de poder Fortitude, que aumenta em 5% o vigor do seu grupo inteiro. Essa habilidade faz com que você consiga manter o seu grupo vivo por mais tempo e talvez seja aquele limitador que as pessoas têm para poder conseguir passar de um chefe ou não. 5% a mais de vida pode não parecer muito, mas às vezes é a diferença de você ficar vivo ou ter que fazer novamente o chefe que estava quase para poder morrer. Ativamente, o sacerdote possui duas outras coisas, que é a infusão de poder e a dissipação em massa. Infusão de poder é uma habilidade que bastante DPS precisa, e na verdade eles pedem isso daqui para tentar fazer com que seu dano chegue a um extremo que eles não conseguiriam sem essa habilidade. Infusão de poder aumenta a aceleração e muitas pessoas gostam de ter um ou mais sacerdotes no grupo para poder dividir infusão de poder entre outras pessoas. Dissipação em massa é uma habilidade que consegue resolver boa parte dos problemas que acontecem onde healers não são suficientes para poder tirar debuffs ou efeitos negativos de outras pessoas. Dissipação em massa pode ser utilizada ainda para poder controlar alguns efeitos que acontecem em Mythic Plus e outros efeitos que possam acontecer em redes. Salto da Fé é uma habilidade ativa que serve para você puxar um alvo para um lugar determinado, o lugar que o sacerdote está. Por mais que ela seja utilizada muito para poder tirar sarro, ela pode e deve ser utilizada para tentar tirar as pessoas de situações de perigo, como por exemplo caindo de uma plataforma. Isso se você tiver reflexo suficiente para poder fazer isso daí. Menos importantes, mas ainda bastante interessantes, é a possibilidade do sacerdote fazer off-heal, então fazer cura além de dar o dano, e defensivas como palavra de poder e escudo, que consegue ser utilizada tanto no sacerdote quanto em outros membros do grupo. Dominar a mente também é um auxílio muito bom contra packs mais difíceis, principalmente packs em dungeons que fazem algum tipo de heal. Então qualquer coisa que comece a curar o restante dos grupos de mob que você está enfrentando pode ser controlado temporariamente para você poder lidar com o restante do grupo. Falando então brevemente das árvores de Sacerdote das Sombras, eu vou falar sobre 3 árvores específicas, uma para alvo único, uma para lutas que tem alvo único, mas que consegue ter alguns outros alvos para você atacar, que é a maioria das lutas, para falar a verdade. E a terceira opção é que você tem para múltiplos alvos, que geralmente é utilizada para Mythic Plus ou para Dungeons. Múltiplos alvos, em algumas situações acontece de aparecer em uma raid, como por exemplo lutas de conselho, igual teve na Câmara dos Encarnados. Isso geralmente você consegue usar essa árvore, mas não é o padrão, principalmente em raid. Eu vou explicar de qualquer maneira as 3 árvores, elas são bem próximas e vocês vão ver do que eu estou falando. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é a árvore de alvo único, lembrando que a árvore de sacerdote geral, ela permanece a mesma nas 3 árvores que eu vou mostrar para vocês. Isso é porque nós não temos muitas opções de coisas para poder pegar na árvore de sacerdote. As opções que nós temos são ótimas e elas são tão boas que não é necessário que você acabe mudando isso daqui. Você tem a opção, e eu aconselho que vocês leiam cada uma dessas habilidades para poder ter certeza do que está acontecendo, mas não é necessário que vocês mudem isso aqui se vocês não quiserem. Como eu falei para vocês, essa árvore aqui ela permanece a mesma, independente do cenário que você está entrando em combate, tá? Então, falando aqui da árvore de sacerdote, primeiramente, são alguns pontos que são mais importantes dela. Primeira coisa, pena angelical. O sacerdote ele tem até uma mobilidade boa com alguns efeitos que você consegue colocar. Pena angelical é um desses motivos aqui, que você aumenta sua velocidade durante 5 segundos. Lembrando que pena angelical pode ser colocada no chão, e geralmente é o que as pessoas fazem. Normalmente é utilizado isso daqui para você mesmo, você pode colocar na frente de outras pessoas para poder tentar auxiliar elas durante a movimentação. Não é o comum das pessoas usarem isso, eu mesmo uso um macro que usa a pena angelical em mim mesmo, direto, sem precisar colocar nada no chão, e é a maneira como eu imagino que a maioria das pessoas usem isso daqui. Pena angelical é legal de você usar, mas se vocês verem que alguém está ficando muito para trás, aí sim pode colocar no chão para poder tentar aumentar um pouco a velocidade da pessoa. Salto da Fé. Salto da Fé é aquela habilidade que você puxa alguém para próximo de você, próximo do sacerdote.
Geralmente essa habilidade, a intenção dela é ser utilizada para você conseguir tirar alguém de uma situação de perigo onde a pessoa vai morrer, ou, como já aconteceu, em situações que as pessoas são arremessadas de plataforma, coisa assim. Se você tiver um reflexo rápido, você consegue puxar a pessoa de volta e evitar uma morte desnecessária. O que principalmente as pessoas usam isso é para poder tirar sarro dos próprios amigos, gente de guilda. Eu vou dar uma só no geral para vocês. Não utilizem essa habilidade se vocês não conhecem a pessoa que você está utilizando. O que eu quero dizer com isso é assim: se você vê que ela vai morrer sem problema nenhum, você pode usar, porque você vai acabar salvando a pessoa e é a intenção disso. Mas o que eu vejo acontecendo de vez em quando são pessoas puxando principalmente tanques quando elas acham que ele está fazendo um mau trabalho. Ele está puxando um grupo de monstros que ele não deveria estar puxando, ou ele está puxando um boss numa hora que eles acham que não deveria puxar. Geralmente isso daqui gera mais problema do que benefício, porque você cria uma animosidade entre o sacerdote e o tanque que pode ser que acabe acontecendo de você se quicar de uma dungeon por conta disso daqui. É meio rude considerar usar isso daqui em gente que você não conhece, ou dessa maneira que eu comentei, mas ainda assim, se você conhecer a pessoa, não tem problema. Se você sabe que a pessoa ela vai acabar morrendo se você não utilizar, não tem problema. Mas veja direito a hora de usar essa habilidade. Outra coisa que o sacerdote tem, e isso é ótimo para um DPS, dissipação em massa. Você consegue remover efeito negativo em uma área, na verdade, então dos alvos que você tem. Isso daqui era muito utilizado na luta do Razageth, na Câmara dos Encarnados, que você tinha como limpar várias daquelas orbes de uma vez só. E é mais legal ainda o fato de um DPS poder ter. Lembrando que dissipação em massa pode remover alguns efeitos de Mythic Plus, então é importante que você veja a melhor maneira de utilizar isso daqui e quais são os efeitos que você consegue remover com essa habilidade. É legal de ter, super importante de você pegar. Você tem a opção ainda de pegar isso daqui, a dissipação em massa aprimorada, que reduz a carga dela e reduz em 0,5 segundos o tempo de lançamento, que é super importante porque a dissipação em massa às vezes acaba sentindo que é muito demorado o lançamento da habilidade. Isso daqui reduz um pouco, tá? O principal, pelo menos o que eu imagino que as pessoas chamam sacerdotes para o grupo, tirando obviamente se o sacerdote for um bom sacerdote, infusão de poder. Ela aumenta a aceleração do alvo em 25% durante 20 segundos, a recarga é 2 minutos, então você vai usar isso daqui várias vezes durante o encontro ou várias vezes durante a dungeon. Qual que era a maneira como funcionava isso daqui antes? Infusão de poder, geralmente as pessoas elas imaginavam, ou era esperado do sacerdote que ele não utilizasse isso nele mesmo, ele utilizasse em outras pessoas. Nós não temos mais esse problema, nós agora podemos usar o Gêmeos da Sacerdotisa do Sol, que faz com que a infusão de poder também concede ao sacerdote 100% do efeito quando é usado em um aliado. Ou seja, não existe mais uma justificativa para você não usar a infusão de poder em outra pessoa. A maneira como você escolhe qual vai ser o alvo que vai ser utilizado em infusão de poder. Você tem duas opções. Ou você conhece como as classes estão tendo a performance naquele patch, então se você sabe que alguma classe tem um benefício muito grande por aceleração, você pode usar nela direto. Ou você pode esperar até alguns pulls do chefe, você pode esperar até alguns packs de dungeon, para poder saber qual que é o personagem naquela dungeon ou naquela raid que está dando mais dano, que pode melhorar ainda mais a eficiência dele em combate. Geralmente eu espero um pouco para poder ver quem é que está tendo a melhor performance para poder usar isso daqui, mas se você tem certeza de que a pessoa vai ter uma performance aceitável, ou se você realmente sabe que aquela classe está sendo um pouco acima da média naquele patch, infusão de poder é uma ótima pedida para aquele pessoal. Lembrando, sempre utilize isso daqui em outra pessoa, você vai receber 100% do benefício. Falando de 2 pontos importantes da árvore de sacerdote, e que isso daqui é meio controverso para mim, na verdade. Halo, que é como se fosse um círculo em volta do sacerdote que você vai utilizar. E nós temos outra opção que é jogos mentais. Halo e jogos mentais são duas habilidades que têm uma baixa prioridade em combate para o sacerdote de sombra. O Halo, ele é praticamente a última coisa que você usa só quando você não tem mais nada disponível para ser utilizado. Em área, você pode usar isso daqui porque ele dá realmente um dano até considerável em burst. Mas em alvo único, quando você está falando de raid, eu não questiono nem quem não queira usar isso daqui, porque é uma habilidade que causa pouco dano, tem recarga de 40 segundos, é meio desconfortável de você utilizar e eu não sei explicar o porquê isso, mas é assim, múltiplos alvos, pode usar isso, não tem problema. Alvo único, se você acabar esquecendo de usar essa habilidade, não é grandes perdas. Nos últimos simulações que eu fiz isso daqui, eu acho que ela era referente a 0,7% do dano que estava sendo causado, e a utilização dela era tão baixa que
não faz diferença se você acabar esquecendo isso daqui, tá? No grande esquema das coisas. Essa habilidade ela acaba sendo utilizada porque você não tem muitas outras opções. Você pode usar a Estrela Divina se você quiser, mas não tem justificativa. Essas duas habilidades elas não são tão boas, pelo menos na situação que elas estão agora, tá? Eu recomendo o Halo porque é o que a maioria das pessoas recomendam, mas fica o aviso aí para vocês. No caso de jogos mentais, ele é um pouco melhor, ele tem uma prioridade maior do que o Halo, como eu comentei para vocês. Mas a principal utilidade dele é em mundo aberto ou em coisas que você está tentando solar, porque ele consegue evitar que você tome dano, consegue te curar em algumas situações. De qualquer forma, novamente, Halo e jogos mentais não são tão utilizados em combate. Você vai utilizar, óbvio, jogos mentais mais do que o Halo, mas não se preocupa muito com essas duas habilidades, porque você não tem necessariamente obrigação em usar elas, tá? Melhor se você utilizar, não se preocupa muito com isso daqui. Falando agora do principal, que é a árvore de sombra. Nós temos poucas divergências nas árvores, como eu tinha comentado para vocês. Eu vou falar os principais pontos. A primeira coisa é que nós vamos pegar aqui o padecimento para o toque vampírico também aplicar a palavra sombreador. Isso é extremamente útil porque você evita de ter que gastar um outro GCD na hora de combate. Outra coisa que você vai pegar é ceifador de pensamentos para poder ganhar alguma carga adicional em impacto mental. Impacto mental é uma das coisas que a gente mais utiliza em combate e ter uma carga adicional é super importante, principalmente porque nós perdemos a habilidade de ter aquela terceira carga de impacto mental que antes existia. Antes não tinha algum proc que acontecia que você tinha uma opção de terceira carga, não acontece mais isso. Então, mais importante do que nunca você ter um limite adicional de carga de impacto mental. Elo psíquico. Isso daqui é efetivamente a única maneira que a gente causa dano em área daqui pra frente. E vocês podem ver que isso daqui está na árvore de alvo único, como eu estava falando para vocês. Isso é porque a gente precisa realmente passar pelo elo psíquico de qualquer jeito. Então, o sacerdote de sombras agora ele tem a opção de sempre dar dano em área, mesmo quando você não tá tentando fazer uma especialização específica para isso. De qualquer maneira, elo psíquico, os efeitos de dano direto causam 30% de dano a todos os outros alvos que estão afetados pelo toque vampírico. E como eu falei, o padecimento, o toque vampírico vai acabar causando palavra sombreador no alvo também. Então sempre que você colocar o seu dano com o tempo em algum alvo, ele vai receber o dano quando você der dano com habilidades de alvo único, como por exemplo, o impacto mental que a gente estava comentando. Primeira opção que você vai ter que escolher aqui, erupção do caos ou ascensão sombria. Qual a diferença disso daqui? A ascensão sombria ela vai focar mais em dano direto, então, por exemplo, o impacto mental. Mas eu recomendo que vocês sempre utilizem a erupção do caos, pelo menos por enquanto. Porque erupção do caos ela vai fazer com que você tenha a habilidade de lançar algumas outras habilidades. Que no caso aqui a habilidade que a gente vai ter depois que usar a erupção do caos é a seta caótica. Por que isso é importante? O nosso set e boa parte das habilidades do sacerdote agora, elas giram em torno daquelas aparições que voam até o alvo. Com a erupção do caos, nós ganhamos mais uma habilidade que causa essas aparições, que é a seta caótica. Se você estiver usando a ascensão sombria, você vai ter menos habilidades que causam essas aparições. Então a gente está usando a erupção do caos para se preparar para a utilização do set quando a raid chegar. Lembrando que isso aqui está sendo feito antes do lançamento da raid. E porque a erupção do caos acaba tendo a recarga de 2 minutos que é direitinho com o nosso infusão de poder, tá? Não vai ter uma situação onde você vai usar um e não usar o outro. Você sempre vai usar a erupção do caos junto com a infusão de poder. Geralmente você usa a primeira erupção, depois a infusão, mas você não vai perder muitas coisas se você usar ao contrário disso daqui. Então o que eu recomendo? Erupção do caos vai dar um dano em área quando você ativa ela. A partir do momento que você tiver na forma do caos, que é aquele que ficam os tentáculos aparecendo do seu personagem, a erupção do caos vai mudar para essa seta caótica. Ela tem um cooldown muito baixo, você sempre vai usar ela no cooldown disso daqui. Eu vou explicar melhor na rotação essa parte. Nós temos a opção de loucura ancestral, que faz com que aumente o acerto crítico seu, uma chance de aumentar o acerto crítico durante a erupção do caos, sem muito mais explicações disso daqui. Nós pegamos Aguilhão Mental, e isso daqui é uma opção que você tem. Aguilhão Mental, em todas as simulações, ele causa mais dano do que se você estiver usando o Açoite Mental. Açoite Mental é aquela que você fica com uma linha em direção ao alvo, dando carga. O Aguilhão Mental, ele causa dano direto. É como se fosse um impacto mental, só que mais fraco. E você tem a opção de usar o Aguilhão Mental com cadê? Vejamos aqui. Não é derrame cerebral? Deixa eu dar uma olhadinha qual que é o nome
da habilidade. Irrupção da insanidade. O que vai acontecer? Toda vez que você usar tem uma habilidade específica, na verdade. Quando você usar o Peste Devoradora, que é o principal dano seu, que é essa primeira aqui. Toda vez que você usar ela, o Aguilhão Mental, ou Açoite Mental, se você estiver utilizando, mas nesse caso aqui o Aguilhão, ele vai ter um bônus de dano. Então, por exemplo, se você estiver usando o Aguilhão Mental sozinho, ele vai causar aqui, que está marcando na descrição, 6.380 de dano. Em compensação, se você tiver o proc depois de usar o Peste Devoradora, o Aguilhão vai causar 18.183. São 3 vezes mais o dano do que causaria se você estiver usando sem nada. Lembrando que, como eu comentei para vocês, o Halo, a única justificativa de você usar Halo é se você não tiver nenhuma opção de Aguilhão Mental com a insanidade dele ativa. Isso novamente vai ser explicado melhor na parte de rotação, mas Aguilhão Mental você vai acabar passando naturalmente por irrupção da insanidade, não tem justificativa para não pegar isso daqui. Peste Devoradora aqui são alguns bônus que você tem a opção. Isso daqui eu recomendo que vocês vejam o que vocês preferem usar. Olho da Mente reduz em 5 o custo da insanidade de Peste Devoradora, então originalmente custa 50, passa a custar 45. É o melhor de dano para você fazer isso daqui. Mas você tem a opção de usar também a Realidade Distorcida, que é uma habilidade que faz com que aumente o dano dela em 20%. No geral o dano vai ser menor, mas ao invés de dar o dano de Peste Devoradora eu acredito que dura 5 segundos, 6 segundos Peste Devoradora dura, se você usar a Realidade Distorcida, ela vai passar a durar 12 segundos. O porquê que isso é importante? Boa parte da árvore de Sacerdote das Sombras gira em torno do fato de você ter Peste Devoradora aplicada no alvo para outras habilidades causarem mais dano. Tem até, acho que alguma coisa aqui, se eu não me engano, que o impacto mental causa mais dano se você tiver com Peste Devoradora no alvo. Tem uma outra que é o Torrente do Caos, que causa mais dano se você tiver com Peste Devoradora no alvo. Então, qual que é o ideal? Que você sempre mantenha a Peste Devoradora no alvo a maior quantidade de tempo possível. Se você tiver com dificuldade de fazer isso daqui usando Olho da Mente, eu aconselho que vocês façam algumas mudanças e façam com que a utilização de Realidade Distorcida seja necessária. Se você quiser testar isso daqui, você pode, não tem problema. Você vai passar por aqui de qualquer maneira e você não vai mudar mais nada na sua árvore. Dependendo da sua dificuldade de usar com a classe, eu recomendo Realidade Distorcida. Se você não tiver tanta dificuldade, Olho da Mente é melhor. Como eu falei para vocês, Torrente de Caos é uma canalização, então você vai ter que ficar parado utilizando essa habilidade. Dá um dano absurdo e gera uma grande quantidade de insanidade. Lembrando que, por você ter que ficar parado, isso daqui não é muito bom em lutas com muito movimento. Se a luta exigir muito movimento, talvez você não consiga utilizar completamente a canalização dessa habilidade. Se planeje para poder usar isso daqui, porque sendo uma das habilidades que mais causam dano do sacerdote, é extremamente necessário que você tente usar isso daqui com a canalização completa. Mesmo porque geração de insanidade converte automaticamente em Peste Devoradora. E quanto mais Peste Devoradora você tiver, maior a duração da sua erupção do caos. Enfim, uma coisa leva a outra. Lembrando, Torrente do Caos, recarga só de 30 segundos, você vai usar várias vezes isso daqui. Geralmente você utiliza isso daqui no cooldown, tá? Não fique esperando muito para poder utilizar. Minha recomendação, como nós temos aqui aquelas habilidades que acabam tendo o benefício de Peste Devoradora, então, por exemplo, aqui nós estamos usando aqui, aparições sombrias causam 150% mais de dano em alvos afetados por Peste Devoradora. Nós temos a opção aqui, enquanto Palavra Sombria da Dor estiver no alvo, Palavra Sombria da Dor, sua Peste Devoradora e seu Toque Vampírico estiverem ativos no mesmo alvo, ou seja, os três habilidades com o tempo. Lembrando que a nossa Palavra Sombria da Dor, ela vai ser aplicada junto com o Toque Vampírico. Então, se você colocar a Peste Devoradora no alvo junto com aquelas duas habilidades, como eu falei para vocês, Impacto Mental e Torrente do Caos causam 40% a mais de dano. O que eu quero dizer com isso é, Torrente do Caos, você pode atrasar um pouquinho se você sabe que vai conseguir aplicar Peste Devoradora no alvo antes. Muito boa essa habilidade, como eu falei para vocês. Tomem cuidado só na utilização disso. Os ídolos que nós usamos para alvo único, ídolo de Oxaron, isso daqui é passivo. Toda vez que você invocar uma daquelas aparições que vão para o alvo, você vai ganhar uma carga. Com 25 cargas, você faz aparecer esse espectro do caos. Aliás, perdão. Você vai fazer invocar uma criatura que começa a causar dano com o tempo. Coisa do Além é o nome da criatura, está escrito aqui. Com 25 aplicações, então 25 aparições que forem para o alvo.
Como eu falei para vocês, boa parte da nossa árvore ela gira em torno de gerar aparições, então é importante você usar a erupção do caos para ter mais uma habilidade para usar aparições. Isso aqui é passivo. Outra coisa que é passivo é o ídolo de Cthulhu. Você tem a opção de criar tentáculos ou utilizando o aguilhão mental, ou açoite mental, se você não tiver pegar essa habilidade, ou utilizando o torrente do caos, que isso é garantido que você cria aqueles tentáculos que ficam canalizando o açoite mental no alvo. Passivo também o dano, ótimo essas duas habilidades aqui. Essa é a árvore de alvo único, eu vou passar para vocês agora, vocês vão ver que não muda praticamente nada. Essa daqui vai ser a árvore de alvo único com alguns outros mobs aparecendo em combate. Vocês podem ver que só muda duas habilidades. Se vocês estiverem na dúvida se o combate vai ter mob ou não, eu recomendo que use essa árvore com a colisão das sombras e sombras sussurrantes. Antes, colisão de sombras já fazia com que você causasse o toque vampírico no alvo. Depois do patch 10.1, você precisa pegar essas duas habilidades para poder voltar ao que era antes. Colisão de sombras, recarga de 20 segundos. Ela vai causar como se fosse um dano em área que vai aplicar, se você estiver usando sombras sussurrantes, vai aplicar o toque vampírico em até 8 alvos atingidos. Então, todos os packs que você tiver em dungeon ou grupos de mob em raid vão ser atingidos por isso daqui, tá? Se acontecer de você não atingir todo mundo, aí você pode aplicar individualmente nos alvos que faltam, mas eu não recomendo tanto isso daqui. Lembrando que colisão de sombras tem recarga de 20 segundos e o nosso toque vampírico, ele dura por 21 segundos, é isso? Isso, 21 segundos. Ou seja, se você quiser aplicar sempre os seus danos com o tempo com colisão de sombra, você consegue, porque isso daqui sempre vai estar ativo na hora que você precisar reaplicar. Toque vampírico, como a gente estava usando aqui, tem o padecimento, ele aplica a palavra sombreador no alvo também, ou seja, com uma colisão de sombras, você vai aplicar essas duas coisas aqui, o palavra sombreador e o toque vampírico. Isso é o que muda para mais de um alvo. Porque como o resto da árvore é a mesma coisa, você vai utilizar da mesma maneira. Assim que você aplicar na maior quantidade possível de coisas a colisão de sombras, então você vai aplicar o toque vampírico e a palavra sombria, você pode continuar com a sua rotação de alvo único, que vai causar dano passivamente em todos os alvos que tiverem com o seu dano com o tempo. Todo o resto da árvore, repetindo, é a mesma coisa. Não se preocupem com isso daqui, que é extremamente simples de fazer o dano em área. E para ser mais simples ainda, você pode usar a terceira árvore, que é para Mythic Plus, ou para lutas com uma quantidade maior de alvos. Vocês podem ver que a gente muda um pouquinho aqui. Toque vampírico causa 30% a mais de dano adicional e tem chance de gerar insanidade. Isso é porque, como você vai estar usando colisão de sombras e uma quantidade maior de alvos, você vai estar gerando uma insanidade maior para poder usar mais peste devoradora, que passivamente vai causar dano em todos os alvos que estiverem ativos o toque vampírico. Outra coisa que nós mudamos aqui, nós pegamos o ídolo de Hands Off. Outra vez, dano passivo. Toda vez que você causar dano com o tempo no alvo, ele vai ter uma chance de explodir em um dano em área. Então, se você estiver usando novamente a colisão de sombras, você vai causar dano com o tempo em todos os alvos, tem uma chance grande de um começar a explodir atrás do outro, e o seu dano aumenta pra caramba. Isso daqui vai ser mais evidente quando eu mostrar a parte de rotação, porque realmente quando você está nos alvos múltiplos lá, visualmente é impressionante a quantidade de coisa que está acontecendo, e eu imagino que várias pessoas vão gostar disso daqui. Essas foram as árvores do sacerdote. Eu vou explicar um pouco mais a fundo a rotação. Parece que tem muito botão para poder apertar, mas seguindo uma linha de prioridades e você entendendo qual que é a justificativa de usar cada uma dessas coisas, vai ficar mais fácil de você entender isso daqui. Novamente, leiam as habilidades da árvore do sacerdote e da árvore de sombra. Vejam o que vocês preferem. Se vocês não quiserem usar Halo, se vocês não quiserem usar jogos mentais, vocês podem mudar para alguma outra coisa. É que vocês não têm grandes opções aqui, principalmente na árvore de sacerdote. A única coisa que eu não recomendo, ídolo de Yasharj. No momento nós não estamos usando dobramentes, mas pode ser que isso mude. Se mudar, eu talvez faça um adendo para esse vídeo aqui. Mas, por enquanto, deixa um pouco parado esse ídolo aqui, porque não é tão utilizado assim. Ele é geralmente utilizado mais com dobramentos, porque esse ídolo inteiro ele foca realmente na utilização desse patch temporário que o sacerdote ganha. Eu espero que isso daqui tenha sido útil. Vamos agora para a parte de rotação, que eu imagino que seja o mais importante para poder jogar com o sacerdote.
A rotação de alvo único vai seguir dois pontos importantes, a de abertura de combate e depois a rotação de prioridade quando você já tiver feito a sua abertura. Eu vou começar falando sobre a abertura porque normalmente é a maior dificuldade das pessoas com a confusão que você pode ter com a quantidade de cooldown disponível que você tem antes de começar a luta. A abertura é bem simples e eu vou tentar explicar qual que é a justificativa para o uso de cada habilidade. A primeira coisa que você vai fazer é manter a palavra sombreador e o toque vampírico no alvo. Isso é feito usando o toque vampírico, que já aplica os 2 danos com o tempo. Em seguida você vai usar o Demônio das Sombras para poder gerar passivamente insanidade para o seu personagem. O próximo ponto é gastar todas as cargas de impacto mental. Isso porque o nosso quarto ponto aqui é usar a Erupção de Caos e Infusão de Poder. A Erupção de Caos ela acaba gerando 2 cargas de impacto mental, então é importante a gente entrar na erupção sem nenhuma carga sobrando. Logo depois que você usar a Erupção do Caos e Infusão de Poder, a primeira coisa que você vai fazer é usar a Seta Caótica, porque é necessário que ela sempre fique no cooldown. Enquanto você estiver na Erupção do Caos, você vai usar a Seta Caótica no cooldown sempre que possível. Então você vai acabar usando uma habilidade ou outra e voltando para o uso de uma Seta Caótica. Após a abertura nós entramos na fase de prioridade, e do sacerdote a nossa maior prioridade é manter a peste devoradora no alvo. Isso daqui vai ser a maior quantidade de dano que nós vamos causar, e no geral no fim das lutas, realmente é o que mostra que deu mais dano é essa peste devoradora. Assim que você tiver com a peste devoradora aplicada, e lembrando a ideia que você tem, mantém ela aplicada 100% do tempo no seu alvo, você vai querer não acumular cargas de impacto mental. O impacto mental, de qualquer maneira, é uma das habilidades que você mais usa, então normalmente você não vai ter 2 cargas dele. Mas se acontecer de você estiver chegando muito próximo de ficar com 2 cargas, o ideal é que você use essa habilidade para não deixar chegar nisso. Em seguida você vai querer usar a Torrente do Caos, dando preferência para utilizar ela com a peste devoradora no seu alvo. Tanto o impacto mental quanto o Torrente do Caos acabam causando mais dano quando o alvo está afetado por peste devoradora. Então é legal que você pense em fazer isso daqui, planejando para usar logo depois de usar o peste. Agulhão Mental Insanidade, que é o proc que acontece quando você usa o peste devoradora, é utilizado em 4º ponto como prioridade, só quando as outras coisas não estão disponíveis. E em seguida nós temos a opção de usar Jogos Mentais e o Halo. Como eu comentei para vocês, a prioridade disso daqui é baixa e nem sempre você vai estar usando essas habilidades, principalmente o Halo. Então, resumindo a sua rotação de alvo único. A primeira coisa, você vai manter o dano com o tempo no alvo. Isso inclui Toque Vampírico, Palavra Sombreador e o Peste Devoradora principalmente. Em segundo lugar, você vai usar no cooldown a Erupção do Caos, a Infusão de Poder e o Demônio das Sombras. Lembrando que a Erupção do Caos e a Infusão de Poder são sempre utilizados juntos. O Demônio das Sombras você pode usar sempre que estiver disponível. Em terceiro ponto, durante a Erupção de Caos você sempre vai usar a Seta Caótica no cooldown. Não esqueça disso daqui. Em quarto, você não vai querer deixar acumular nenhuma carga de impacto mental. E em quinto, você vai usar a Torrente do Caos no cooldown também. Lembrando que Impacto Mental e Torrente do Caos você utiliza quando o alvo tiver com o Peste Devoradora preferencialmente. Se não tiver como fazer isso, não tem problema, pode usar também elas quando sem o Peste Devoradora, mas o ideal é que você tente fazer dessa maneira. O Aguilhão, Jogos Mentais e Halo são suas menores prioridades. Obviamente você vai querer usar o Aguilhão principalmente quando você tiver com o proc de Insanidade, mas ainda assim eles são a prioridade mais baixa durante o combate e muitas vezes você vai acabar não usando principalmente os Jogos Mentais e o Halo. O Aguilhão você vai acabar usando uma vez ou outra. A rotação de múltiplos alvos é extremamente simples para o Sacerdote de Sombra. Com a reformulação do 10.1, a única coisa que vai mudar na sua rotação de múltiplos alvos é que você vai usar Colisão de Sombras para poder aplicar o dano com o tempo. Colisão de Sombras tem o mesmo cooldown que a duração do seu dano com o tempo, então sempre que tiver reaplicar você pode usar o próprio Colisão para isso. Utilizando Colisão de Sombras você vai ver que você consegue causar um efeito visual muito legal pela quantidade de espíritos que acabam voando até seu alvo. Assim que todos os seus alvos estiverem afetados pelo toque vampírico, você pode continuar com a sua rotação de alvo único normalmente. A partir disso daí, todos os seus alvos vão ser afetados em 30% do dano que você causa e você consegue continuar normalmente com a sua jogabilidade. Os atributos que o sacerdote está usando no momento são o seguinte: Intelecto vem em primeiro, Aceleração em segundo, em terceiro lugar nós temos Maestria,
quarto, acerto crítico e em quinto, versatilidade. É bom você levar em consideração que esses atributos são as coisas do momento, nós não temos ainda muitas informações de como vai ser os atributos depois que a raid for lançada e quando acontecerem algumas mudanças, normalmente de dano ou de buff, nerf, que acontece com algumas classes depois que a raid é lançada também. É melhor que vocês acompanhem a utilização desses atributos baseado no que fala nos guias do Warhead, do Ice Veins, ambos estão na descrição para vocês acompanharem isso daqui. No geral, se vocês quiserem ter alguma coisa mais certa, utilizem o que maior quantidade de nível de equipamento vocês consigam. Normalmente isso daí é um bom indicativo do que você deveria estar usando. Geralmente equipamento com uma maior quantidade de nível tem também uma maior quantidade de intelecto, o que acaba fazendo você dar mais dano de qualquer jeito. As dicas e considerações que eu vou falar agora são coisas que eu me lembro, mas muita coisa eu vou acabar esquecendo. De qualquer forma, isso daqui serve para você manter na sua cabeça quando você está jogando de Sacerdote das Sombras, para poder ter um desempenho melhor em combate. A primeira coisa é planejar o uso do Torrente do Caos. Torrente do Caos é a habilidade que causa a maior quantidade de dano nossa, direto, só que você precisa estar parado canalizando essa habilidade. É bem importante você saber como a luta funciona e ver o melhor momento de utilizar isso daqui. Em seguida, a dissipação em massa pode salvar o grupo, principalmente em Mythic Plus. Em algumas semanas é bem importante você conseguir tirar alguns efeitos negativos e você tem essa opção para poder tirar um pouco da carga do seu healer. Outra coisa que é bom falar é para você tentar manter a maior quantidade de tempo Peste Devoradora no seu alvo, mas não ficar spamando a habilidade. Sempre que possível, deixa para poder usar a Peste Devoradora quando estiver quase acabando a duração dela. Isso acaba estendendo um pouco mais a duração do Peste Devoradora durante a luta. Outra coisa, usa suas defensivas. Você tem várias delas por ser um sacerdote, inclusive cura e escudos que você tem como opção de usar durante o combate. O sacerdote no geral é uma classe ótima, a especialização de sombra está muito legal de jogar, está mais simples ainda, mas é importante levar isso daí em consideração também na hora de jogar com esse personagem. É bem comum você acabar errando um botão ou outro, eu faço isso muito, eu ainda estou tentando aprender a não ter essa quantidade de erros, mas eu acredito que eu consigo mexer muito melhor do que antes, principalmente porque eu acabo treinando bastante isso daqui. Se você está com dificuldade de entender como é que funciona o combate do Sacerdote de Sombras, eu aconselho os guias, como eu falei, do Warhead, do Ice Veins, ou ver esse vídeo algumas vezes para poder tentar pegar o jeito disso. Normalmente, depois que eu acabo dormindo, eu acordo, eu estou jogando melhor do que eu estava jogando no dia anterior, e o ideal é que todo mundo comece a fazer isso daí também para poder melhorar e os grupos de dungeon, de raid serem mais fáceis para todo mundo. Eu espero que tenha sido útil esse guia aqui, eu espero que você consiga jogar com sacerdotes se essa é a sua ideia, e até o próximo vídeo.